Então, boa noite a todos, né? Tá gravando já a aula. E a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês era assim, ó. Na aula passada, eu falei para vocês lerem os contos do Lima Barreto, né? Na aula anterior, eu tinha pedido para vocês lerem a introdução do livro, né? E o livro é a edição dos contos completos dele, né? Daí eu sugeri a leitura de 4 contos. E daí eu queria saber quem leu. Professor, eu só li hoje. Eu disse até, olha, eu não tinha lido nada, não tinha conseguido ler, mas eu aproveitei a tarde, levando a filha para o Aham. médico. Consegui ler os 4 primeiros. Os 4 primeiros? Sim. Ah, você... Califórnia, um e outro, o especialista e o homem que falava javanês. é que eu tinha proposto quatro, não pela ordem aqui, né? Eu A acho Nova que você faltou um Califórnia. dos que o senhor tinha pedido. Ah, sim, é verdade. O que eu tinha pedido, além desses três, a Nova Califórnia, o Homem que Sabia Javanês, um especialista e o moleque, né? Que eu tinha pedido. Isso. O... e os demais, só para eu saber. Eu li a Nova Califórnia. Aham. Tá, então, assim, é uma coisa livre, isso que eu estou fazendo agora. Eu quero saber, assim, a impressão de leitura de vocês, o que vocês acham? Fala, Lucimari. Eu li. Eu acabei de ler, falando a verdade. Eu Ah, tinha lido o homem que. Eu já tinha lido antes o homem que falava javanês e acabei de ler Numa e a Ninfa. sei. Tá, alguém quer falar sobre algum deles? Alguém quer falar sobre a Nova Califórnia, por exemplo? Professor, assim, Aham, o que me fascinou, na verdade, no Lima Barreto, inclusive que a gente comentou com ele, entre mim e os colegas, fizemos comentários sobre ele, é a facilidade que ele tem de trazer para o cotidiano coisas que são muitas vezes obscuras, né, que a sociedade quer esconder, mas ele traz assim numa leveza e numa brincadeira, quase uma brincadeira a forma como ele coloca. Eu achei ele super detalhista, né, aham. dele detalhar o lugar, as pessoas, as formas. Achei muito interessante. Agora, uma coisa assim que me chamou muito a atenção. Tem um filme, eu não sei se você conhece, chamado Prenda-me se for capaz, com Leonardo DiCaprio. É um filme real, na verdade, ele conta uma história real de um camarada, né, que enganou as pessoas de uma forma assim tão absurda, que foi verdade. Inclusive, ele se passou por médico, ele se passou por médico pediatra, ele se passou por piloto de avião, e assim, de uma forma muito absurda. Hoje ele ainda está vivo, esse camarada, e hoje ele é assim, ganha milhões de dinheiro porque ele é o cara que trabalha com cheques, enfim. Então, assim, quando eu li o Javanês, eu lembrei muito, o homem que falava javanês, eu lembrei muito desse filme, porque o camarada conseguia enganar de uma forma assim, ou seja, ele era tão inteligente, que ele não usou a inteligência, uma coisa boa, entre aspas, né? Foi boa para ele, né? Do ponto de vista dele era bom para ele. Mas ele usou algo ruim. Mas assim, mas a vida tem muitas dessas pessoas. Eu lembro que eu estava na faculdade, que às vezes algumas falavam assim, ah, não, a gente dá uma lida aqui, dá uma enganada e pronto, acabou. E a gente faz isso às vezes mesmo, acho que é quase que no gatilho, a gente, enfim. A leitura dele, essa foi prazerosa, como eu falei para as meninas, gente, eu não li, não consegui parar para ler. E como eu tinha que levar minha filha para o médico, nos 2 momentos em que ela entrou no consultório, eu parei para ler, porque os contos são fantásticos. Eles, pelo menos a mim, me prenderam, me lembrou na época da minha infância, em que minha avó me dava a revista Júlia para ler, eu lia todas as revistas Júlia dela. Ela tinha coleções de livros de faroeste, eu lia todos os livros de faroeste. Então, assim, da mesma forma que me encantou aquela leitura na minha infância, adolescência, a obra do Lima Barreto está me encantando.
Eu queria ter tido mais tempo para poder ler melhor, mas com certeza eu vou continuar a leitura. Eu gostei muito, estou gostando muito. Ah, legal, André. Eu não vi esse livro que você, esse filme que você falou, não. Mas eu vou Ele é ver. bem antigo, ele tem no Netflix, na Netflix. Ele é bem antigo. Ah, legal. Vou ver e vou tentar encontrar essa semelhança que você está apontando. Mais alguém quer falar sobre os contos? Qualquer um dos contos que tenha lido, a impressão de leitura. Por exemplo, esse conto O Moleque, alguém leu? Eu ainda não li esse. Aham. Não, tudo bem. É uma pergunta geral, sim. Os demais que disseram que leram um ou outro conto, não querem falar nada? Assim, de uma maneira bem livre mesmo, a impressão de leitura. Por exemplo, a maneira como o conto é escrito, né? Ou qual é o narrador, por exemplo, né? Alguém observou, tentou observar esse tipo de coisa? Por exemplo, o conto tem um determinado, vamos supor, sentido crítico, né? A gente percebe isso. Daí, de que maneira que o escritor utiliza os elementos narrativos para transmitir esse sentido, por exemplo, né? Vamos supor assim que vocês queiram escrever uma história, criticando alguma coisa, né? Daí vocês têm que fazer algumas decisões, né? Como, por exemplo, assim, quem vai contar a história, né? Dependendo dessa decisão que vocês fizerem, a história vai mudar, né? Porque o ponto de vista da pessoa que conta muda, né? Certo? Então, esse tipo de coisa são decisões que o escritor toma, né? E que fazem parte do que a gente estuda, né? Certo? De que maneira se constrói aquele texto lá, aquela história lá, né? Então, assim, o que a gente estuda é mais do que ficar só observando a história, né? Captando a história. Ah, o que aconteceu o que aconteceu, de que maneira foi contado, né? De que maneira o texto é organizado, certo? Então, eu pedi primeiro para vocês lerem a introdução, né? Daí, na introdução, tem várias informações ali, né? A respeito da época, a respeito da obra do Lima Barreto de um modo geral, a respeito dos contos mais especificamente, né? Quais são as características, o estilo dele, muitas coisas sobre a vida dele que influíram, né? Que influenciaram, né? E também, assim, a relação dele com os demais escritores, tem muita informação lá, né? Agora a gente pode começar a pensar assim, bom, de que forma eu posso relacionar os contos que eu li, né, com essas informações que foram passadas na introdução do livro, né? Ou então, com os vídeos a respeito do Lima Barreto, né? Certo? Então, a ideia da primeira atividade, quer dizer, na verdade é assim, agora respondendo um pouco o que a Amanda perguntou, né? Que eu postei alguns arquivos agora à tarde lá no Google Classroom, né? Então, a ideia qual é?
A ideia é que, a respeito do pré-modernismo, vocês escolham um autor só e façam uma atividade só, né? Sobre o modernismo como um todo, certo? Então, é sobre isso que a gente vai conversar agora, né? Mas, assim, mais importante do que tudo, na verdade, é ler os textos literários, em primeiro lugar, né? Então, por exemplo, se for para fazer sobre o Lima Barreto, o mais importante é ler os contos do Lima Barreto, né? A atividade, na verdade, eu passo para que vocês leiam os contos, né? E de alguma forma eu vou conduzir ou direcionar uma reflexão que pode ser feita a partir da leitura dos contos, né? Mas, em primeiro lugar, o mais importante é a leitura dos contos. Então, a mesma coisa os demais autores, né? O Monteiro Lobato, por exemplo, ele tem contos, né, para adultos, além da obra mais conhecida dele, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, o que eu postei lá foi também uma edição dos contos completos do Monteiro Lobato, esses contos para adultos, certo? Então, por exemplo, ele tem um personagem muito famoso que, mesmo que ninguém tenha lido o texto propriamente dito, né, alguma coisa vocês já devem ter ouvido falar, que é o Jeca Tatu, né? Esse nome é bastante conhecido, né? Então, esse é um personagem do Monteiro Lobato nos contos que ele escreveu para adultos. Então, na edição dos contos completos do Monteiro Lobato, também tem lá uma introdução que apresenta vários aspectos relacionados com o autor e assim por diante, né? Com a época, as características da obra. Mas também do Monteiro Lobato tem uma questão bastante polêmica que vocês já devem ter ouvido falar, né? Está relacionado com o racismo, né? Alguns críticos ou leitores começaram a falar que existem aspectos racistas na obra do Monteiro Lobato, inclusive no Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso. Ouviram, né? Ele usa expressões racistas, né? E daí eu coloquei ali alguns episódios de um programa discutindo essa questão com vários professores, né? Alguns professores negros e outros não, falando sobre o Monteiro Lobato, sobre a obra dele, sobre esse problema de, de racismo, né? E eles se colocam diante dessa questão, né? Se eles concordam que é racista ou não, né? E de que maneira lidar com isso, né? A gente pode pensar assim, ah, hoje em dia é muito comum, até alguém usou esse termo, alguém numa das aulas, a história do cancelamento, né? Então existe alguma acusação sobre isso, né? Então vamos cancelar, ou seja, a gente joga tudo fora o que o cara fez e a gente ignora, como se ele nunca tivesse existido, né? Ou então a gente nem lê e já acusa e acabou, né? Como se estivesse, como se a gente soubesse da questão, né? Sem nem ter lido e entender o que é que está acontecendo, né? Fala, Lucimari. Professor, em questão ele é considerado racista devido às cartas que ele enviava, acho que era para o presidente, não lembro. Alguma coisa que eu tinha visto, assim, alguma coisa que eu já tinha lido, por ser eugenista, por um grupo eugenista da época e Não, tudo. então, Lucimar, é justamente isso que eu estou falando. Não é assim, eu ouvi dizer que não sei o quê. Vai lá e pesquisa.
né? Eu deixei os vídeos. Eu li um artigo sobre isso, por ele escrever, é que eu não me recordo. Tá, O, o- então relê e fala, depois de reler. E não, eu ouvi falar, eu lembro mais ou menos, eu acho que isso aqui ou aquilo outro, né? Entendeu? Porque esse tipo de coisa, eu ouvi dizer, não sei o quê, é o que mais tem o tempo inteiro nesse mundo que a gente está vivendo da internet, né? Entendeu? Então, bom, a gente vai ser professor de literatura, então vamos lá ver o que aconteceu mesmo, qual é a questão. Daí eu me posiciono, né? Certo? Então, essa é a proposta que eu estou fazendo para vocês. Né? A gente não vai ignorar a questão, mas a gente vai buscar entender para se posicionar, né? Certo? Porque, na verdade, essa questão é bastante séria, né? Bastante complexa, né? E, então, assim, gente que precipitadamente toma uma posição e sai ou defendendo ou atacando sem nem entender o que está acontecendo, é o que mais tem, né? Certo? Então a gente tem que tentar fazer algo melhor do que isso, né? Se for para se for para ser professor de literatura. Então, Lucimário, o eu não sei como que muda essa questão do layout aqui para você me ver ou não. Eu não tenho muito o domínio dessa ferramenta aqui, tá bom? Mas, assim, você está me ouvindo, não tá? Bom, mas então essa é a questão sobre o Monteiro Lobato, né? O, eu quero que vocês vejam os vídeos, eu quero que vocês leiam os textos que são mencionados lá e que pensem, né? No caso, se for fazer sobre o Monteiro Lobato, né? Então, a opção eu vou projetar aqui, a proposta da atividade, né? E daí fica já uma coisa, peraí, já fica oficial a proposta, tá? Que tá postada lá, né? Vocês estão vendo aí? Sim. Tá claro? Tá num tamanho bom ou tá muito pequeno? Está Para bom. mim tá no tamanho bom. Tá, então a proposta é assim, ó. Atividade sobre o pré-modernismo. Escolha um dentre os autores abaixo e realize a atividade correspondente. A atividade pode ser feita em grupos de no máximo 4 alunos, devendo ser apresentada em aula no dia 25 de maio, ou seja, daqui a 2 semanas, né? Ou enviada na mesma data em arquivo de texto, áudio ou vídeo para o e-mail, esse aqui, fabiodf71@yahoo.com.br, né? Então, ó, pode ser áudio ou vídeo, pode ser texto, ou pode ser apresentado na aula, né? Sendo que não é para escrever 50 páginas copiado da internet com um monte de informação do autor, né? Isso daí não importa para a gente, né? Informação é o que mais tem, né? Então, copiar da internet e colocar num arquivo de texto ali, eu nem vou ler. Eu vou ler um parágrafo 2, eu já vou identificar que foi feito isso e vou devolver, certo? Então, é para fazer isso que eu estou propondo aqui, ó. Escolha um dentre os contos abaixo. Então, é um dos 4 que eu já falei para vocês. Um só. Faça um resumo do enredo do conto, observando os aspectos temáticos e de crítica social encontrados na narrativa. Esse enredo do conto, esse resumo do enredo do conto,
também não é para copiar da internet, é para ler o conto e tentar resumir, certo? Pode ser bem resumido mesmo. Relacione os aspectos encontrados com a introdução, Lima Barreto, Termômetro Nervoso de uma Frágil República, de Lilia Moritz Schwartz, que é aquela introdução que eu pedi para vocês lerem, certo? Bem como com o conteúdo dos vídeos de apresentação do autor. Destaque características da estrutura do conto que lhe pareçam relevantes. Exemplo, divisão do conto em partes, estilo do autor, linguagem, tipo de narrador, personagem, descrição do espaço, como se dá o registro da passagem do tempo, etc. Isso aqui é para fazer pensando assim, de que maneira o texto é organizado para criar o sentido crítico que eu encontrei, né? Então, assim, claro, é uma coisa técnica, né? Mas tentem fazer pensando, né? Utilizando a cabeça de vocês, e não, eu pesquisei e encontrei isso aqui, não sei o quê. Porque a ideia não é assim, eu não estou treinando vocês para pesquisarem na internet, né? A gente está tentando aprender a ler o texto literário e refletir sobre, né? Então, em primeiro lugar, o mais importante é ler, depois pensar por si próprio, né? Se tiver dúvida, bom, o tipo de narrador, quais são os tipos de narrador que existem, esse tipo de coisa, podem perguntar, tá bom? Porque muitas vezes o aluno procura na internet, encontra lá uma análise equivocada, né, e reproduz, né? Então, não é isso que eu quero que vocês façam, porque isso os alunos de vocês vão ser capazes de fazer, né? Então, vocês têm que ir além disso, né? Vocês têm que conseguir refletir e ter discernimento para falar, não, esse cara está falando besteira, ou não, né? Quer ler texto da internet? Pode, mas isso não é necessário, né? E mais do que ler texto da internet, tem que ter discernimento para ver o que faz sentido ou não, né? Certo? Tudo bem? Eu não quero que vocês fiquem dependendo de ler texto na internet, né? Tá. Bom, então essa é a primeira possibilidade, Lima Barreto, né? Segunda, Augusto dos Anjos. Veja o vídeo da análise feita pelo professor do poema A Ideia de Augusto dos Anjos. Analise algum outro poema do autor com base no modelo apresentado. Então, o Augusto dos Anjos, eu fiz um vídeo aqui, né, com uma análise do poema dele chamado A Ideia, né? Então, essa análise, ela tem 33 minutos, né? Eu fiz uma análise bem detalhada, levando em conta o aspecto formal, o sentido do texto e relacionando com, principalmente, né, com uma introdução à obra dele, que é do José Paulo Paes, tá? Então, e esse material tá aqui, ó, né? E tem o poema propriamente dito, que eu analisei, né? Tem alguns outros poemas que eu selecionei aqui, e tem um vídeo sobre ele, né? De introdução a respeito do autor, a, com a opinião de alguns outros escritores, e assim por diante, né? Então, é, o, o pré-modernismo, né? Eu não falei a respeito do período, mas basicamente o que acontece com o pré-modernismo? São aquelas duas primeiras décadas do século XX, em que, depois de ter começado o simbolismo, né, e que é posterior ao parnasianismo e ao realismo, né, tem um período meio de indefinição, assim, quanto à proposta de escola literária, né,
a crítica resolveu dar o nome para esse período de pré-modernismo, né? Que é um nome, assim, que valoriza pouco o período, né? Porque se eu chamo de pré-modernismo, significa que eu considero que esse período não precisa de um nome específico, né? É como se eu falasse assim, vamos supor, vocês conhecem aquele seriado, O Irmão do Jorel? Já viram? Irmão do Jorel. Ninguém viu? Eu já vi, professor. É muito bom. Pois é. Por que chama Irmão do Jorel? Porque o Jorel era o famosinho e o irmão do Jorel era sempre conhecido só como o irmão do Jorel. Isso. E no desenho. É isso mesmo. Então, o Irmão do Jorel, ele tem tão pouca importância que ele nem a gente nem sabe o nome dele, né? O Jorel que é o bonitão lá, né? Então é a mesma coisa com o pré-modernismo, né? O modernismo é valorizado pela crítica e o pré-modernismo não é muito valorizado, né? Só que, assim, alguns críticos questionam isso, né? Justamente dessa maneira. Então, tem um grupo de críticos que é dominante, né? E esses críticos dominantes, eles vão considerar que o modernismo foi a coisa mais importante que aconteceu no início do século XX, né? Então, tudo que vem antes a gente chama de pré-modernismo. Não precisa de um nome específico para isso, né? E, de certa maneira, os escritores que surgiram nesse período, eles não se organizaram em grupos defendendo uma proposta como aconteceu com o modernismo, certo? Então, bom, então faz sentido que o modernismo tenha um nome específico e o pré-modernismo não, né? Mas daí quem vai argumentar a favor ou contra são os vários críticos, né? Enfim, de qualquer maneira, existem alguns escritores que se destacam bastante nesse período. E esses escritores são esses aqui, né? O Lima Barreto, o Augusto dos Anjos, o Monteiro Lobato e Euclides da Cunha, né? Se vocês quiserem procurar outros, vocês vão encontrar, né? Mas esses, com certeza, sempre vão ser citados, né? Por isso eu escolhi esses, né? Então, de certa maneira, o que a crítica aponta é assim, as características gerais dos escritores do pré-modernismo são uma mistura de características dos períodos anteriores, né? Então, do realismo, do simbolismo, do parnasianismo, tudo meio misturado ali, certo? Mas isso não significa que esses escritores não tenham a sua originalidade e a sua importância, né? Se vocês lerem a obra de cada um deles, vocês vão perceber que eles são muito originais, né? E assim, muito criativos, né? E tem uma sensibilidade para compreender o período em que eles vivem, né? E até antecipam algumas características do modernismo, certo? Então, por exemplo, o Augusto dos Anjos é extremamente diferente de qualquer outro poeta da época, né? E também dos anteriores e posteriores. Ele é um poeta muito diferente, né? Daí, vocês podem perceber isso vendo o documentário, né? E lendo os poemas dele. E daí, se vocês gostarem, vocês veem a análise e escolhem um poema e analisam, tá bom? Bom, a outra possibilidade, Monteiro Lobato, né? Então, leia o conto Negrinha, de Monteiro Lobato, e veja os vídeos que discutem a questão do racismo em sua obra. Feito isso, responda, ou respondam, né, se for em grupo. Como professores, vocês trabalhariam com este conto, autor, em sala de aula? Se sim, de que maneira? Né? Então, lá no Google Classroom, eu coloquei aqui, né, do Monteiro Lobato,
os episódios do programa, né, com os professores discutindo a questão do racismo, né? Então são 4 professores, né? E cada episódio tem, ó, de 13 a 18 minutos, né? E tem essa edição dos contos completos do Monteiro Lobato, como eu falei para vocês. Então, nessa edição tem o conto Negrinha, que é o conto que é mencionado ali, né? Que é o conto mais mencionado ali. E daí vocês podem responder essa questão, né? Mas assim, lendo o conto, justificando, argumentando, né? E pensando sobre isso aqui, né? Vamos supor que vocês estão dando aula para o ensino básico, né? Ou fundamental ou médio, né? Vocês escolheriam esse autor, esse conto? De que maneira vocês trabalhariam com esse conto e esse autor, né? Ou mesmo a respeito das acusações que são feitas contra o Monteiro Lobato e contra a obra dele, mesmo contra o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Vocês concordam, né? Vocês acham que deve ser deixada de lado essa obra ou ela deve ser lida e de que maneira deve ser lida? Porque isso vai ser discutido lá, certo? Então é para se posicionar diante da questão, né? Bom, a outra possibilidade é o Euclides da Cunha, né? Então veja o vídeo do programa Literatura Fundamental da Univesp TV sobre a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Leia os trechos selecionados pelo professor e disponibilizados no Google Classroom. Responda as 5 questões sobre a obra postadas pelo professor. Então, ali, né, novamente, no Google Classroom, aqui sobre o Lima Barreto. Então, tem um programa que também é um episódio daquele programa Literatura Fundamental, tem 30 minutos, né, com esse professor Leopoldo Bernucci, que estudou os sertões. Tem a obra na íntegra, né, que, assim, pode assustar um pouco quando ele mostra lá uma edição com um monte de páginas e tal, né, só que é viável ler a obra, né? Talvez não agora, por causa do tempo, né? Mas não é assim uma coisa que eu vou levar anos lendo. É uma coisa que nas férias dá para ler, se quiser, né? E é interessante. Bom, daí tem alguns trechos que eu selecionei aqui, né? E algumas questões que eu formulei aqui sobre os sertões. São 5 questões. Então, é só tendo lido os trechos e assistido o programa, responder as questões, certo? Então, basicamente, é essa que é a ideia do pré-modernismo, né? É assim, como eu falei para vocês, é uma coisa rápida, né? Se a gente estivesse tendo aula presencial, eu daria um tempo para vocês lerem hoje e apresentarem na próxima aula, ou no máximo na outra, certo? Então, pelo calendário, vocês vão ver ali que a gente tem aula no sábado, dia 15 do 5, né? Só que eu não vou dar essa aula do sábado, né? Eu não acho que seja muito produtivo, né? Eu vou deixar esse sábado para vocês fazerem atividade, né? E na próxima semana a gente vai a gente vai falar sobre as vanguardas, né? E, e só na outra, dia 25, vocês apresentam ou entregam, tá bom? Então, mais uma vez, é uma coisa objetiva daquilo que eu estou pedindo, né?
Então, tem que mais pensar, é mais para pensar do que para ficar procurando informação em 20 sites, blogs aí, de gente que a gente nem sabe quem é, certo? Então, todas as informações necessárias estão lá, né? Então, em primeiro lugar, importante é ler o texto literário propriamente dito. Depois ver os episódios, ver as outras coisas, e mais do que tudo, pensar, né? Então, talvez seja mais interessante ler o texto literário 2, 3, 4 vezes do que ficar procurando informação fora. Tudo bem? E claro, se nesse processo tiver dúvida, pode me mandar as questões, tá bom? Então, basicamente é isso por hoje, né? É, o... Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, só para me situar, Aham, essa atividade vai ser entregue, a entrega dela é dia 25, né, que o senhor já isso. falou. O É. seminário ainda não fechou uma data para que ele aconteça? Não, então, o que eu perguntei para vocês é assim: quem tem interesse em fazer o seminário sobre as vanguardas tem que me dizer que dia que acha viável fazer, né? Porque o. Tá, fala. Então, porque assim, já tem, se eu não me engano, 3 grupos pré-formados, né? E alguns colegas preferiram fazer a resenha. Aí mais o Carlos que vai apresentar, né, sobre o Euclides da Cunha. Aham. Então, assim, se for possível, se eu adiar essa data, porque eu só tinha dado algumas datas prováveis para o seminário, né? E uma delas, inclusive, era dia 25, já vai ser a entrega dessa atividade. Então, se pudesse dar um tempo a mais, porque, assim, é ruim de nós realmente nos reunirmos. A gente tem aula todo dia e fica meio complicado. E tem final de semana que a gente também já teve aula, então ficou um pouquinho mais complicado ainda. Se eu pudesse prorrogar um pouco essa data Não, para então, o Andréia, seminário. sim, Andréia, o que eu falei na aula passada é assim: pensem um pouco e me digam em que data vocês acham possível fazer, né? Foi isso que eu pedi. Então, o Carlos mandou esse recado. Que para o dia 1º de junho ele consegue, sobre o Euclides da Cunha. Beleza. Então, eu peço para os demais. Fala, Daniele. Professor, eu vou confirmar com ele certinho e se Aham, realmente puder essa data, pode falar para ele se preparar então para o dia 1º? pode Tá. falar. Aí conforme for eu dou a confirmação para o senhor até amanhã, tá bom? Beleza. Tá ok. Tá. Então, porque, em Andréia, você me falou assim, você me falou assim agora, né? Tem 3 grupos pré-formados, e alguns alunos já optaram por fazer a resenha, né? O, os que optaram por fazer o seminário, eu não sei quem são, ninguém me falou nada além do Carlos. Eu pus lá no grupo, inclusive, do seminário, o grupo de disciplina, né? Eu não sei se eles procuraram, mas como nós estávamos fazendo no nosso grupo, eu optei também em colocar lá no grupo de disciplinas. Eu coloquei lá um grupo que compõe o Leandro, a Lucimari, eu não lembro agora quem, sei que são 4. Tem um grupo que estou eu, a Daniele, a Amanda Pellegrini e a Bruna Souza. E tem mais um, Ah, o Uriel, o Valesca agora e eu mais vi. Tá, eu vi agora. Entendi. Não, eu digo então, formatos porque não sei se realmente fecharam, né? O nosso está fechado. o seu é Daniele, Amanda Pellegrini, Bruna Souza e André Monteiro, né? Isso. Tá. Marcela Marques, Gabriela Targino, Leandro e Lucimari. Muriel Zaleski. Zaleski é o. Eu sei quem é. Ele fez aula no Diego, né? Isso, Diego Aham. Zalé. Só que ele não apareceu mais, né? Mas ele Amanda estava no Camargo. grupo, acho que até ontem que ele falou lá no grupo. Foi? Tá, Foi. mas ele não tá aparecendo. Ele não tá vindo, né? Pô. Bom, vocês querem
propor uma data que seja viável para vocês e que e querem definir o tema hoje das vanguardas ou de outro tema. Ainda tem isso, né? O senhor falou a questão das vanguardas. Quais seriam as vanguardas? A gente pode escolher. A gente sabe Aham. que não pode falar do parnasianismo nem simbolismo, porque o senhor já falou. Não, parnasianismo e simbolismo não são vanguardas, né? Sim, mas Então, ó, no programa da disciplina e também no cronograma que eu mostrei a aula passada, tem as vanguardas, né? Quais são? Ó, o senhor colocou lá. Eu só falei com relação ao parnasianismo e ao simbolismo, porque foi o assunto que o senhor já falou para gente. não, ó, tá aparecendo aí, ó? Tá aparecendo? Sim, está. Tá. Quais são as vanguardas? São essas aqui, ó. Impressionismo, futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, né? São essas as principais. Daí eu vou disponibilizar material também sobre as vanguardas, certo? Claro que vocês podem pesquisar outras coisas, porque nesse caso, sim, é pesquisa, né, e depende de informação, né? Porque a diferença é o quê? É que eu não vou ficar falando sobre elas, né? Nos seminários, vocês vão ser os responsáveis para apresentar para os colegas a respeito das vanguardas, né? Então, a gente pode fazer ou escolhem, né, a preferência, mas no caso de mais de um grupo escolher a mesma vanguarda, tem que sortear, ou sorteio, né? O que vocês preferem? Ó, então eu vou perguntar de outra maneira, mais objetiva. Ah, o meu grupo escolheu futurismo, beleza. Então Muriel, tá definido Muriel, Zaleski, Amanda Camargo e Débora? Ô, professor, no caso aí, a Amanda e a Débora saíram, né? Ah, saíram do grupo? Isso, que elas vão fazer a resenha. Tá bom, então Muriel e Aí, Zaleski vão falar sobre o futurismo. isso, aí só que aí apareceu já a Gabi, aí só tô esperando para aparecer mais uma pessoa. Gabi, qual Gabi? Gabi é a Gabriela ou a Gabriele? Olha, eu já não sei, quer ver? Deixa eu ver aqui. A Gabriela Targino está no grupo do Leandro. Deve ser a Gabriele Torres, então, né? Não é a Gabi, não, é a Dani. Ah, tá. A Dani. É que eu não conheço vocês ainda direito, né? Qual É, Dani? eu também não É a conheço. Dani Bambio. Dani, tá. Que era da turma do ano passado também, né? Beleza. E, Muriel, que dia que você acha que é viável para vocês? Eita, ainda não decidimos ainda não. Ó, então pensa o seguinte, no dia 1º de junho é viável? 1º de junho? Não precisa me responder agora, mas você pensa com o seu grupo e me responde assim que possível. Combinado. Professor, Tá bom? Fala. a Dani levantou a mão. Acho que ela fala primeiro aqui, ó. Não, a Dani acho que não abaixou a mão. Ah, tá. É porque a mão está levantada, eu pensei que ela queria falar. Então, a gente está decidindo no grupo ali, e a gente queria ver para o dia 8. Dia 8 é a sua aula, né? 8 de junho. Tá, pera só um minuto, André. Tá bom. O seu grupo é a Daniele, Amanda Pellegrini, Bruna Souza e André. É isso? A Daniela é Aziz, tá? Que tem dois Sim, Daniela. eu sei. E vocês já pensaram no tema? Já, Dani, a gente está em dúvida entre o cubismo e o expressionismo.
resolveram? É porque eu tô só no celular, meu computador tá sem internet, então eu não tô conseguindo ver as mensagens. Tá, então deixa eu, Já já eu vejo, já lhe digo, peraí. tá, enquanto vocês pensam aí, a Bruna Ortiz, né, levantou a mão, fala, Professor, só quem optar por fazer a resenha, daí tem que ser um tema também que não está repetido ou pode fazer repetido? não, a resenha pode ser tema repetido, porque a resenha, ela vai ser entregue, ela vai ser feita individualmente, né, e Aham. além disso, ela vai ser entregue, ela não vai ser apresentada na sala, né, tudo bem? E daí a resenha também a gente pode determinar assim uma data ou já tem a data determinada? Não, não tem a data determinada, mas vai ser mais para o final do semestre. Tá, vai ser um prazo maior do que o seminário, então, no caso. Sim, vai ser um prazo maior. Se você olhar lá no Google Classroom, eu postei ali, eu não sei se você viu, a orientação para a resenha, ó, aqui, tá vendo? Uhum. Daí, a data, geralmente eu peço no final do semestre, então vocês podem imaginar assim, para, vamos supor, final de julho. Se vocês quiserem, a gente pode até definir agora, né? Não, vou definir depois mesmo. Tá. Mas é porque, assim, como que é que eu penso nessa data da resenha? Eu penso assim, que eu tenho que ter tempo de corrigir para para chamar para a optativa quem não conseguir a nota, né? Acontece Uhum. como é no primeiro semestre, eu posso fazer optativa até no segundo semestre, porque pelo SAL, a disciplina é anual, ela não é semestral. Certo? Sim. Aham. Tá bom, então era essa a minha dúvida. Aham. Peraí, só um minuto, André. Tinha mais alguém que levantou a mão? Que eu vi ali, só que sumiu depois. Bom, então, enquanto não se manifesta, André pode falar. Fala, André. Nosso grupo decidiu, professor, falaremos sobre o cubismo. Tá, beleza. Dia 8 de junho. Tá, 8 de junho. Tá bom. Obrigada. Mais alguém tem alguma posição para passar agora? Ó? Aqui apareceu, pelo que a Andrea me passou, Marcela, Gabriela, Targino, Leandro e Lucimaro, que é um dos grupos. Professor, o nosso Oi. grupo ainda está decidindo, mas até amanhã eu dou uma resposta para o senhor, pode ser? Pode ser, pode ser. Então tá, por enquanto, mais alguém tem alguma resposta para dar a respeito disso? Professor, quanto ao seminário, nós escolhemos já a vanguarda, para nós abordarmos, já que é para a gente apresentar, escolhe o autor, fala sobre ele, e apresentar ela toda em si, no geral, no caso, né? Então, a vanguarda, sim, é um movimento. Vocês não vão falar só de um autor específico. Sim, aham. Mas aí a gente apresenta ela toda em si, mas também podemos escolher falar mais de um autor, aquele que a gente tem mais afinidade. Sim, mais de um autor, né? Entendi. No caso das vanguardas, vocês não devem ficar assim preocupados com a literatura especificamente, né? Porque a importância das vanguardas é uma importância para a cultura de um modo geral, para a cultura e a arte de um modo geral, e não só especificamente para a literatura, né? Então,
Por exemplo, vocês escolheram o cubismo, né? Falar sobre o cubismo na literatura é uma coisa muito mais difícil do que falar sobre o cubismo nas artes plásticas, né? Então, o cubismo surge nas artes plásticas, né? Mas de que maneira as características do cubismo se relacionam com a mudança que existe no pensamento da modernidade, né? Então, é esse tipo de coisa que tem que explorar, certo? Ah, sim. Ser É. mais ousado no caso. Não, mas eu vou passar um material para vocês, quer dizer, eu vou Ah, tá. disponibilizar para todos, né? Mas a partir desse material vai dar para entender melhor o que eu estou querendo dizer, né? Ah, então tá bom. É. A questão é assim, para ficar um pouco mais dinâmico, que eu proponho os seminários, né? Que é um assunto bastante vasto, bastante amplo, né? Para mudar um pouco a dinâmica da aula, né? Certo? Mas assim, Certo, obrigada. material tem de sobra, né? Certo? Desculpa, o Muriel está perguntando, pode ser grupo de 5? Então, eu tô propondo que não seja. Eu estou propondo que, quando tiver um grupo de 5, se divida em dois, e fica um de 2 e um de 3, né? Por quê? Porque a turma é muito pequena para ficar formando grupo de 5, né? No caso, Muriel, quem mais quer entrar aí no grupo? Tem vocês, o Zaleski e a Dani Bambil. Quem mais seria? A Julian e Gabriele. Então forma dois grupos e daí pega duas vanguardas diferentes. Vocês me falaram qual seria a vanguarda? Desculpa, eu esqueci de anotar aqui. Ah, futurismo, né? É isso? É isso, né? Ah, o seu grupo sim. Então, Julian e Gabriele que falaram que iam definir e me passar depois, é isso? Isso, prof, a gente ainda vai definir Tá. Então, então por hora tem mais alguém que quer falar? Quer? Professor, boa noite. Helena, boa noite. O senhor teria em mãos as datas das aulas para o seminário? No caso, aí ficaria mais fácil a gente. Não, então, é isso que eu estou falando. Eu tô pedindo para vocês proporem a data. A gente pode dizer assim, dia 1º ou dia 8 de junho, que são as datas que os demais grupos estão propondo. Ah, sim, entendi. É. Então temos aula com o senhor dia 1º, dia 8, né? No caso, seria isso. Não, então, o calendário está todo lá, ó. A gente tem aula, hoje é 11 de maio, né? A gente tem aula dia 15, sábado, só que eu não vou dar aula síncrona. Eu passei a atividade sobre o pré-modernismo. Então, esse tempo fica para vocês fazerem a atividade. A gente tem aula no dia 18 de maio, e daí eu vou adiantando a questão do modernismo, certo? Daí no dia 25 fica a apresentação dos trabalhos do pré-modernismo, né? E conforme for, eu vou adiantando o conteúdo. Daí no dia 1º e no dia 6, desculpa, no dia 1º e no dia 8, ficam os seminários, né? Entendi. A gente já pode definir, então, porque vocês que... Marcela. Marcela, qual é o seu grupo, Marcela? Deixa eu achar aqui. Expressionismo, né? Marcela, Gabriela, Leandro e Lucimari, né?
Só falta a gente decidir uma data agora. Então, pode ser o dia 1º ou o dia 8. O Elisa, dia 25. Pode ser no dia 25 também. Deixa eu ver qual. Professora, eu tô falando da atividade. A da atividade do pré-modernismo? É, atividade do dia 25, eu vou fazer resenha. Não. Do dia 25 do dia 25 é sobre o pré-modernismo, né? Pode repetir, pode fazer o mesmo conto, esse tipo de coisa? É isso que você está perguntando? Sim, exato. Pode. Pode escolher o mesmo. Professor, licença. Meu grupo vai apresentar no dia 8, então. Tá bom, dia 8. Beleza. Mais alguém quer falar agora? De nada, Elisa. Ó, dadaísmo. Beleza. Gabriele e Júlia. Dia 1º. Dadaísmo. Tá bom. Tá, eu vou colocar tudo isso, eu vou digitar tudo isso que está definido e vou colocar lá no grupo, no Google Classroom. Daí vocês confirmam, tá bom? E aí, mais alguém quer falar? Mais alguém quer? Bom, a Andrea registrou a presença? Sim, professor. Tá bom. Ó, deixa eu falar uma coisa. Lá no Google Classroom, eu coloquei as orientações sobre os seminários, né? Então, vocês deem uma lida lá, se tiverem dúvida, vocês falam, tá bom? Agora, sim, no seminário, necessariamente abre a câmera, né? Sim, pelo menos no seminário, né? Tudo bem? Tá bom, professor. Toma um banho, penteia o cabelo e abre a câmera, tá bom? Professor, se tomar banho ou não tomar banho, você não vai perceber. Eu também pensei nisso. Agora passar uma maquiagem, um batom, tudo bem. Mas tomar banho pra quê? Tá bom, então não precisa tomar banho, não. Falando que não precisa tomar banho. Não é isso que eu quis dizer. Eu disse que o senhor não ia perceber. Então tá, por hoje é só. Por hoje, se ninguém tiver mais nada para dizer, é isso aí. Tá, para a aula da semana que vem vai ser o quê? Continua Não, para a aula da semana que vem, eu vou começar a falar sobre o modernismo, né? Tá bom? Tudo bem? Tudo bem, mas e o Lima Barreto? Que a gente leu Não, hoje. não. O Lima Barreto é a atividade. Quando vocês apresentarem, a gente comenta. Tá. Certo? Professor, fala alguma coisa do Lima Barreto para ela, professor. Professor, eu vou colocar o senhor no nosso grupo só um pouquinho. Ó, o André. Do Lima Barreto para elas. Não, André, então eu vou te falar uma coisa sobre o Lima Barreto. Leia esse conto O Moleque e veja como é diferente. O moleque não é aquele que ele fala de... Eu quero assim, o moleque, acho que eu já vi um resumo mais ou menos dele, né? Que a mãe bate no menino, que é negro, uma coisa assim. Ele fala muito dessas questões raciais, né? Não é desse? Então, mas ele é muito diferente na maneira como ele é construído.
não a questão da história em si. Né? Sim, sim. Ele Tá. chama muita atenção pela maneira como ele é escrito, com a estrutura dele. Né? Ele tá na primeira parte ainda não, né? Porque na primeira parte não bom, assim, no arquivo eu não sei, né? Porque na primeira parte ele não faz parte. Ele não, tá lá. ele não está na primeira parte. Ele está bem lá para frente. Não, está na segunda. Ele está na segunda. Tá, vou chegar lá. Vai direto nele. Vai direto nele. Tá bom, professor. Então tá. Então mais alguma coisa por hoje? Não. Então boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. A Andrea registrou, né, a frequência. Vou já lhe mandar. Não esqueço. Então até semana que vem, terça-feira. Tá bom? Tá bom. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente.